Vivemos no mundo com que nossos avós sonharam. Temos acesso instantâneo a toda a informação da história humana no bolso. Podemos pedir qualquer tipo de comida de qualquer lugar da cidade e ela aparecerá na nossa porta. Podemos nos conectar com pessoas do outro lado do planeta, viajar para lugares que antes eram inacessíveis e desfrutar de um nível de conforto material e segurança física sem precedentes. No papel, vencemos. Conquistamos a escassez. Domamos a natureza. Construímos a utopia. E aqui reside o maior e mais doloroso paradoxo do século XXI. Por que, em meio a toda essa abundância, a essa liberdade tecnológica, uma epidemia de vazio, ansiedade e depressão assola a nossa geração? Por que ter tudo o que nos disseram que traria felicidade parece para tantos uma experiência de profunda insuficiência? A resposta é desconfortável. O progresso não falhou. Pelo contrário, ele teve um sucesso tão absoluto em sua missão de erradicar o desconforto que ele inadvertidamente demoliu o próprio terreno onde o significado e a satisfação profunda poderiam florescer. Esta não é uma história sobre o fracasso do progresso, mas sobre a sua vitória aterrorizante e sobre como podemos começar a nos rebelar contra ela. Lembre-se daquela meta que o consumiu por meses. A promoção, o diploma, a compra do apartamento. Você imaginou a cena da vitória 1000 vezes. A euforia, o alívio, a sensação de eu consegui. E então o dia chegou. E a euforia veio. Durou talvez um dia, uma semana se você teve sorte. Logo depois, uma quietude estranha se instalou. O extraordinário tornou-se o novo ordinário. E seu olhar, quase que por um reflexo involuntário, começou a escanear o horizonte em busca da próxima montanha para escalar. Isto não é uma falha de caráter, é o seu cérebro operando com perfeição de fábrica. Este fenômeno, documentado como esteira hedônica, é um dos pilares da psicologia evolutiva. Nosso sistema neurológico não foi projetado para ser feliz, mas para buscar a felicidade. A dopamina, frequentemente chamada de molécula do prazer, é na verdade a molécula da motivação. Ela nos recompensa pela antecipação e pela perseguição, não pela chegada. Para nossos ancestrais, isso era genial. O caçador que se sentisse permanentemente satisfeito após uma boa refeição não sairia para caçar no dia seguinte e morreria de fome. A adaptação ao prazer nos mantinha vivos. Hoje, na era da abundância instantânea, esse mesmo mecanismo se tornou uma condenação. A esteira rolante acelera. Cada prazer é rapidamente neutralizado, exigindo um estímulo ainda maior para o mesmo efeito. A felicidade se torna essa cenoura amarrada em o bastão que nós mesmos seguramos. Sempre um passo à nossa frente, não importa a velocidade com que corremos em nossa esteira de conquistas e consumo. Agora, vamos analisar uma tragédia moderna em pequena escala. Vamos pegar o exemplo da escolha de um filme na Netflix numa sexta-noite. Você tem 2 horas livres, um tempo precioso. Você abre o aplicativo e é confrontado com o infinito. Milhares de filmes, séries, documentários, cada um com sua própria promessa. Seu cérebro entra em pânico. Você pensa que é sobre o que eu quero assistir, mas no fundo é sobre qual é a melhor escolha que maximizará meu bem-estar nessas 2 horas. Então você começa a ler sinopses, ver trailers, checar notas. O medo de fazer a escolha errada tem um nome. FOBO, Fear of a Better Option, ou em português, medo de uma opção melhor. O fogo é paralisante. 40 minutos depois, exausto pela tirania da escolha, você desiste e assiste a um episódio repetido de uma série antiga ou simplesmente vai dormir. O psicólogo Barry Schwartz formalizou isso em sua obra O Paradoxo da Escolha. A crença fundamental da nossa cultura é que mais liberdade e mais opções levam a mais bem-estar. Mas a evidência mostra o oposto. A abundância de opções não nos liberta, ela nos aprisiona em um ciclo de ansiedade, pré-decisão e arrependimento pós-decisão. Como nos cenários mais sombrios de Black Mirror, onde a tecnologia nos dá o poder de simular qualquer realidade ou refazer qualquer escolha, aprendemos que a liberdade ilimitada se transforma em um peso insuportável. Ter todos os caminhos abertos significa que para cada caminho que você escolhe, há 1000 outros que você está ativamente rejeitando. E a sombra do "e se" assombra cada passo que você dá.
No século passado, a opressão era visível. Era o chefe de fábrica com um cronômetro, a escola com seus horários rígidos, o Estado com suas leis disciplinares. A sociedade, como descrita por Foucault, era uma série de instituições que moldavam o corpo e o comportamento de fora para dentro. Mas essa estrutura se tornou obsoleta. Ela não é mais eficiente. O filósofo coreano-alemão Byung-Chul Han argumenta que saímos da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho. O novo imperativo não é obedeça, é supere-se. O poder não precisa mais nos forçar, porque nós nos tornamos nossos próprios tiranos. O capataz não está mais do lado de fora. Ele se mudou para dentro da nossa cabeça e agora cobra um aluguel altíssimo. É aquela voz que no domingo à noite sussurra que você poderia estar fazendo um curso online, planejando sua semana para máxima eficiência ou transformando o seu hobby em uma fonte de renda. O lema mudou de você deve para você pode. E como você pode tudo, a falha em alcançar o potencial máximo torna-se uma culpa inteiramente pessoal. Nós não somos mais explorados, nós nos auto-exploramos com um entusiasmo que nenhum chefe de fábrica jamais sonhou em inspirar. Para entender a consequência final dessa autoexploração, precisamos voltar ao século XIX, a profecia aterrorizante de Friedrich Nietzsche sobre o último homem. O último homem é o objetivo final da sociedade moderna. Ele é o ser que finalmente conseguiu erradicar todo o sofrimento, todo o perigo, toda a grande paixão. Sua única ambição é o seu conforto e a sua segurança. Um pouco de veneno de vez em quando, isso produz sonhos agradáveis e muito veneno no final, para uma morte agradável. Nós inventamos a felicidade, dizem os últimos homens, piscando os olhos. Eles não se arriscam, não criam, não amam perigosamente, não buscam a grandeza. Eles apenas existem, aquecidos e confortáveis, em um estado de contentamento medíocre. Essa profecia, que parecia distante, hoje é a confissão anônima que ecoa em fóruns como o Reddit. Tenho 28 anos, ganho $150 mil por ano como engenheiro de software. Tenho um apartamento legal, saúde, viajo, tenho tudo que meus pais sonharam para mim. E eu me sinto morto por dentro. Passo uns fins de semana rolando o feed, sentindo uma culpa imensa porque eu deveria ser feliz. O que há de errado comigo? Não há nada de errado. Há apenas o vazio de uma vida onde todos os obstáculos foram removidos. A tragédia do último homem é que, ao eliminar a luta, ele eliminou o único motivo para se ter força. Uma vida sem atrito é uma vida sem tração. Nossa imaginação sobre a tirania foi moldada por George Orwell e seu livro 1984. Temíamos um futuro onde a verdade seria escondida de nós, onde seríamos controlados pela dor e pela vigilância. Mas foi Aldous Huxley, em Admirável Mundo Novo, quem fez a previsão mais assustadoramente precisa. Ele entendeu que não é preciso proibir livros se você pode fazer as pessoas não quererem ler. Não é preciso um estado policial se você pode afogar a população em um oceano de entretenimento irrelevante. Huxley previu que seríamos arruinados não por aquilo que odiamos, mas por aquilo que amamos. A nossa prisão não seria feita de grades de aço, mas de plástico colorido e telas brilhantes. O nosso controle não viria da dor, mas de uma dose constante de prazer superficial. A sua droga soma. Hoje, não temos uma única droga, mas um coquetel de distração digital. O scroll infinito, a notificação de like, a próxima série para maratonar, o próximo vídeo de 15 segundos. A verdade não precisa ser censurada, ela é simplesmente soterrada sob uma avalanche de trivialidades. Nós somos uma sociedade que se distrai até a morte emocional. Na nossa busca incansável pela otimização, declaramos guerra a tudo o que é inútil. O ritual, o mistério, o sagrado, a contemplação sem objetivo, tudo isso foi reclassificado como uma falha de produtividade, uma perda de tempo. Ao fazê-lo, como o sociólogo Max Weber descreveu, nós promovemos o desencantamento do mundo. Substituímos o mito pelos dados, a cerimônia pela rotina, o sagrado pelo profano. O grande psicólogo Carl Jung argumentaria que estamos coletivamente impondo uma severa desnutrição à nossa psique.
A alma, ou o inconsciente, não se alimenta de planilhas de Excel e hacks de produtividade. Ela se alimenta de símbolos, de histórias, de mitos, de um senso de conexão com algo maior que o eu individual. A nostalgia que sentimos por uma suposta pobreza com significado de gerações passadas não é um desejo romântico pela dificuldade, é uma fome profunda. É o nosso inconsciente coletivo gritando por nutrientes psíquicos que foram removidos da nossa dieta cultural. A comunidade genuína, o propósito compartilhado e os rituais que nos lembram que somos mais do que apenas máquinas de produção e consumo. Então, qual é a saída? Se a lógica do sistema é o problema, a solução não pode vir da mesma lógica. Você não vai otimizar seu caminho para fora do vazio. A ação mais radical, mais subversiva que você pode tomar na sociedade do desempenho não é produzir mais, não é se tornar a sua melhor versão. É o oposto. É cometer o ato herético de ser deliberadamente, prazerosamente inútil. O tédio não é um vácuo a ser preenchido com o próximo podcast. Ele é um espaço sagrado, o portal para o seu mundo interior que a cultura da estimulação constante te ensinou a emparedar. Recusar-se a otimizar cada momento do seu dia não é preguiça, é um ato de resistência existencial. É dizer ao tirano dentro da sua cabeça: você não é o dono deste tempo, eu sou. É a reconquista da sua soberania interior. Esqueça os aplicativos de bem-estar por um momento. Eis um ato de rebelião. Uma vez por semana, bloqueie na sua agenda um período de 60 a 90 minutos. Chame-o de sessão da inutilidade, ou o que preferir. Durante este tempo, sua única tarefa é se engajar em uma atividade que não tenha nenhum propósito de produtividade, autoaperfeiçoamento ou conteúdo para redes sociais. Escolha um artista que gosta e ouça um álbum inteiro, do começo ao fim, sem fazer mais nada. Dê uma caminhada sem destino, sem fones de ouvido, sem relógio medindo seus passos, prestando atenção apenas nos sons e nas texturas ao seu redor. Sente-se em um banco de praça e observe o mundo passar. Desenhe algo, mesmo que terrivelmente. Apenas faça pelo prazer de mover o lápis no papel. Não poste sobre nada disso. Não tente transformar isso em um hábito produtivo. Não se sinta culpado por não estar fazendo algo. O objetivo aqui não é recarregar as baterias para ser mais produtivo depois. Isso é uma armadilha. O objetivo é a própria atividade. É treinar seu cérebro, seu sistema nervoso, sua alma, a encontrar valor no simples ato de ser, e não apenas no interminável ciclo de produzir. É um pequeno ato, sim, mas é assim que a rebelião começa. Não com um grito, mas com um momento de silêncio intencional. É o primeiro passo para sair da prisão mental e começar a lembrar o que significa de fato ser humano. Se esse conteúdo ressoou em você de alguma forma, considere se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Peço também que deixe seu like para me ajudar no engajamento. Obrigado pela sua atenção e até a próxima!